Este é um salmo de Davi, irmãos. Antes de lermos o salmo, eu gostaria de ler a música que nós acabamos de cantar há poucos instantes. Porque é possível que muitas vezes nós cantemos uma música e não prestemos nem atenção naquilo que nós estamos cantando. Nós cantamos o seguinte: se houver algum louvor, se houver alguma virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento. Aí, acontecendo isso, o que vai acontecer conosco? Para que não haja em nós temor diante do que há de vir, antes de tudo os lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. E assim não haja temor em nós, temor diante do que há de vir. A paz que só Deus pode nos dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus, para que não haja temor em nós diante do que há de vir. Agora nós vamos então para o texto bíblico. O salmista Davi disse o seguinte: quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Ele conclui fazendo essa pergunta: que me pode fazer um mortal? Como disse, esse foi um salmo de Davi. Davi foi um homem que por mais de 10 anos ele viveu fugindo da fúria insana do rei Saul. Davi, nesses 10 anos, ele dormiu em cavernas, enfrentou os desertos, enfrentando o terrível calor durante o dia e um frio gelado durante toda aquela região. Aquela região fazia muito frio à noite e ele enfrentava esse frio terrível também. Davi precisava fugir todos os dias para algum lugar, para algum esconderijo onde o rei Saul e o seu exército não pudessem achá-lo, porque o rei Saul procurava então matá-lo. Muitas vezes Davi foi encurralado e parecia que ele não escaparia do cerco. E o seu inimigo, o rei Saul, ele não suportava perceber a realidade de que o seu genro haveria de sucedê-lo no trono. Deus já tinha prometido isso a Davi. E Saul tinha conhecimento disso. De forma que Davi vive os dramas das fugas, e fugas essas sem cessar. Perseguição sem descanso, terrores que assustavam de dia e os tormentos que o afligia pela noite. Era algo contínuo. E o texto que nós acabamos de ler diz que Davi disse o seguinte: quando eu ficar com medo. É claro que nós sabemos o que é medo, irmãos. Todos nós sabemos o que é medo. O temor pode sobrevir sobre qualquer um de nós. Quem aqui não já teve medo? E há circunstâncias, obviamente, que nós não conseguimos administrar. E tudo aquilo que nós não conseguimos administrar, nós temos medo. Há perigos que nós não conseguimos evitar. Todos os dias, irmãos, males terríveis, infernais, nos atacam para nos destruir, tendo em vista que há inimigos visíveis, mas há inimigos também invisíveis ao nosso redor, hostes malignas que lutam contra nós. Então há inimigos humanos e inimigos espirituais, inimigos malignos que não descansam em tentar nos derrubar e nos destruir. Mas Davi disse: quando eu ficar com medo, que hei de confiar em ti. É interessante que o medo é um sentimento democrático. Ele atinge todas as pessoas, em todas as idades, de todas as religiões, de todas as classes sociais. O medo é um grande tormento, irmãos, no nosso século. Há pessoas que têm muitos medos, muitas fobias. Alguns têm medos de lugares abertos, outros têm medo de lugares fechados. Alguns têm medos de altura, alguns têm medos de multidão, outros têm medos da solidão. Há pessoas que têm medo de viver, há pessoas que têm medo de morrer. Há pessoas que têm medo de ficar solteiras, há pessoas que têm medo de casar. Há pessoas que têm medo de enfrentar uma enfermidade letal, enfrentar uma enfermidade onde a medicina pouco ou nada pode fazer. Há pessoas que têm medo de sofrer um acidente, de ficar paralítico, numa cadeira de roda ou em cima de uma cama.
Há pessoas que têm medo de perder o emprego, pessoas que têm medo de perder o cônjuge, vocês crianças e jovens, talvez medo de perder o pai, os pais, de forma que os medos são muitos e os perigos são tantos, e durante toda a vida nós enfrentamos circunstâncias que podem nos causar medo. Mas Davi disse diante disso: quando eu ficar com medo, eu hei de confiar em ti. Em quem? Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. De forma que esse Deus é o nosso socorro e a nossa fortaleza diante da angústia e diante da tribulação. É o que nós podemos categoricamente afirmar. O próprio Davi escreveu no Salmo 23, no versículo 4, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Toda vez que eu leio esse texto, esse salmo, eu me lembro de diversas situações que a igreja já viveu. E creio que vivemos isso recentemente, domingo passado, com a realização do Ironman aqui na nossa cidade, em Aracaju, quando muitos não vieram para a igreja com medo de um possível engarrafamento a enfrentar. E olha que muitos que aqui estão, vêm de carro no ar-condicionado, mas não quiseram vir por medo de um possível congestionamento em Aracaju, ainda que a prefeitura e a SMTT tinha dito que só meia pista iria funcionar nos acessos à nossa igreja. E a gente começa a pensar, e nós proclamamos: eu não temerei mal algum, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Percebe como o nosso discurso está muito distante da nossa prática? Não estamos num vale da sombra da morte para vir para a IPJO. Na verdade, o medo pode chegar, mas nem todos podem dizer: eu não temerei mal nenhum. Há muitas pessoas que vivem estressadas, irmãos, por causa do medo. Há outras que até ficam desesperadas, porque não tem como âncora firme, como um refúgio seguro, o Senhor Jesus. Por isso temem. Talvez você esteja com medo. Medo daquilo que você não administra. Medo daquilo que você não conhece. Medo daquilo que ronda você continuamente. Medo dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Medo daquilo que atormenta a sua vida de dia e de noite. Medo dos seus erros, medo da sua culpa, medo dos seus vícios, medo dos seus pecados, medo das pessoas, medo de si mesmo. Davi disse: quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. E eu pergunto: em quem você tem confiado? Onde está o seu refúgio? Quem é a âncora da sua vida diante das tempestades? Alguns dos discípulos estavam atravessando o mar da Galileia certa feita, e eles foram tragados por uma grande tempestade. Jesus estava no barco dormindo, e eles tentaram resolver o problema usando a sua expertise, a sua experiência, usando o seu conhecimento, já que eram pescadores. Mas o barco estava à deriva. O vento forte batia de um lado para o outro, e então o barco começou a encher de água. Eles não tinham mais qualquer recurso humano para recorrer. Então se voltam para Jesus e perguntam a Jesus em tom até de censura. Dizem: mestre, não te importa que pereçamos? Não vais fazer nada para nos ajudar? Não está vendo que o perigo está diante de nós? E que nós estamos ameaçados? Que a morte tenta nos agarrar? A Bíblia relata então que Jesus se levantou, repreendeu o vento e o mar e fez-se uma grande bonança. Então Jesus perguntou para eles: por que sois assim tímidos? Por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Às vezes, irmãos, nós também, nas tempestades da vida, nos mares revoltosos dessa vida, nós ficamos com medo. A morte às vezes está nos espreitando. Nós olhamos para um lado e para o outro e não vemos uma saída, uma janela de escape, uma porta de livramento. Talvez você até esteja vivendo um momento assim na sua história, na sua vida, na sua família. Muitas coisas adversas, muitos problemas surgindo, as angústias rondando a sua alma, o seu coração. Talvez escassez de recursos, talvez escassez de saúde, talvez escassez de familiares que possam estar ao seu lado, talvez escassez de amigos. E você só se sente que você está num mar revolto da vida. Mas eu quero dizer que você não precisa ter medo. O que você precisa ter é fé. Em outra ocasião, os discípulos também estavam novamente no mar da Galileia e são pegos por uma outra tempestade desde o final da tarde até as 3 horas da madrugada. Quando Jesus veio ao encontro deles, andando sobre as águas, eles ficaram com muito medo
e pensaram que Jesus era um fantasma. Viram em Jesus não uma solução, mas um agravamento do seu problema. Nós estamos no meio da tempestade e agora aparece um fantasma. E Jesus então se dirige a eles, antes de acalmar a tempestade, e diz: tende bom ânimo, sou eu. Bom ânimo e não medo. Por isso Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. De forma que o grande antídoto, irmãos, para o medo é a consciência da presença de Jesus conosco. E foi Ele quem prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé e fé no Senhor Jesus. Ele nunca decepciona aqueles que nele esperam. Ele nunca deixa sozinho aquele que o busca como seu refúgio. Talvez você hoje esteja com medo. Talvez você hoje esteja passando pelo seu vale da sombra da morte. Talvez você está acuado por uma enfermidade que resiste aos medicamentos. Talvez você, apesar de usar todos os recursos da medicina, você está vendo a sua família, a sua vida, a sua saúde se deteriorando. Você talvez está enfrentando um grande drama na sua família. Talvez um grande drama no casamento, no seu relacionamento conjugal. Talvez um drama com seus filhos. Talvez um drama com os seus pecados, com as suas mazelas, com os seus vícios. E você não sabe o que fazer, tendo em vista que você tem muito medo. Pois eu quero dizer que você pode recorrer a Jesus. Ele é o refúgio, Ele é a cidadela, Ele é a torre forte, para onde você pode se esconder e ali ficar seguro. Ficar seguro em Jesus. De forma, irmãos, que não tenha medo. Tenha fé no Senhor Jesus. Tenha fé. Ele está conosco todos os nossos dias. Certa feita ele falou para Josué quando estava para entrar na terra prometida. Moisés tinha acabado de falecer e eles estavam entrando na terra de Canaã. E no capítulo 1, do versículo 6 a 7, o Senhor fala para Josué: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais, aos pais deles. Então somente, seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31, ele diz: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus, irmãos, é por nós, quem será contra nós? Não faça como Pedro, que quando caminhava sobre as águas, tirou os olhos de Jesus. Nós só afundamos, irmãos, quando nós tiramos os olhos de Jesus e colocamos os olhos nas circunstâncias. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Mas diz o texto bíblico que de repente ele começou a olhar para as águas. Se você olhar para as circunstâncias que estão ao seu redor, você vai afundar. Então não tire os olhos de Jesus. Foque em Jesus e não nas circunstâncias que você está passando. Ainda Davi, no Salmo 57, versículo 1, ele disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. É isso que nós devemos fazer. Deus vê você e sustenta você. Deus protege você e você não precisa ter medo. Você pode confiar no Deus Todo-Poderoso e você terá vitória sobre o seu medo. O apóstolo Paulo escreveu na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos deu um poder qualquer, irmãos. Não foi um poder qualquer. Mas foi o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. O cristianismo é poder. O Espírito de Deus que está dentro de nós é poder. O Evangelho é o poder de Deus. A suprema grandeza do poder de Deus está à nossa disposição. Nós não precisamos, irmãos, ficar presos ao medo. Fiquemos presos
dos braços de Jesus. Nós não precisamos viver agachado de cócoras para as ameaças do diabo, das hostes do mundo que nos odeia, ou das nossas próprias fraquezas, porque Deus está conosco, e Ele é o Deus Todo-Poderoso, e é Ele quem luta as nossas guerras, e se Ele defende a nossa causa, se Ele é por nós, ninguém poderá prevalecer contra nós, entenda isso. Você não precisa ser vencido pelo medo, você pode vencer o medo. E assim a gente finaliza, como começamos: quando eu ficar com medo, hei de confiar em Ti. Estamos prestes a entrar o ano de 2025. Hoje é 1º de dezembro de 2024. O ano está findando. E tenha certeza, se Jesus não voltar neste mês, você vai enfrentar inúmeras dificuldades, adversidades em 2025. E como é que você vai lidar com essas adversidades, com essas dificuldades? Você vai ter medo? Entenda que aquele que é o Senhor do tempo, que conduziu 2024, é Ele quem vai conduzir 2025 e vai conduzir todos os danos até a consumação dos séculos. A história está nas mãos dEle. Ele já escreveu a história como Ele quis e a vitória nossa já está determinada. Então nós não temos o que temer, venha o que vier, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então seja qual for o vendaval que você está passando, corra para os braços de Jesus. Você, irmão, foi chamado para viver por fé, de fé em fé, de força em força, de glória em glória. Então corramos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, e adentremos 2025, cheio de confiança, de que o Deus do Senhor, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos está conosco, e se Ele é por nós, quem poderá prevalecer contra nós? Ao Senhor Jesus, toda glória, amém.